estou pronto para ouvir? Meu ouvido está sensível à voz do Espírito? Se não está, vamos orar para que esteja. Amém? Deus amado, Deus querido, mais uma vez, muito obrigado por aqui estar. Muito obrigado por essa rica oportunidade. Senhor, aqui estamos para te engrandecer e te exaltar. Portanto, Pai, fica à vontade entre nós. Permita que a tua palavra seja dita aqui de forma clara, Senhor, e possa chegar até os teus servos de forma a entender-se. Em nome de Jesus, meu Pai, torne nossos ouvidos sensíveis à tua voz e o nosso espírito pronto para ouvir. Transforma a nossa mente, renova a nossa mente com o ouvir da tua palavra, em nome de Jesus. Então, queridos, no sábado nós falamos, domingo nós falamos sobre escolhas, né? E aí traçamos aí 2 pontos de referência. Um foi a história de Davi, com as suas falhas que geraram consequências pesadíssimas. Depois falamos de um outro exemplo que também foi muito bom, que foi a história do jovem rico, na verdade invertido. Comecei com o jovem rico e depois finalizei com Davi. Lembrando que o jovem rico, ele escolheu andar só, escolheu ficar com as suas riquezas e não se arrependeu. Já Davi escolheu pecar, decidiu pecar, mas depois se arrependeu. Mesmo ele colhendo as consequências, ele se arrependeu e ali Deus continuou com Davi seguindo em frente. E hoje eu queria trazer para vocês 2 exemplos. O primeiro exemplo é o de Daniel, né? Já que eu falei de 2 exemplos que erraram, eu quero trazer para vocês um exemplo de um homem, de um jovem que tomou a decisão correta. Tá? O embasamento aqui é escolha, é decisão. A gente sabe o quanto que é difícil tomar as melhores decisões. Às vezes a nossa cabeça não está preparada para isso. Às vezes nós costumamos ouvir o coleguinha de trabalho que também não tem uma boa maturidade, uma boa sabedoria e acaba nos instruindo de forma equivocada. E a gente acaba indo nessa conversa e erram os 2. Então, a ideia é, vamos aprender a tomar as decisões corretas, usando a palavra de Deus como escudo, como auxílio. Então, vamos lá. Daniel 1 vai dizer o seguinte. Deixa eu abrir aqui. Daniel 1, versículo 9. Daniel 1, versículo 1 até o 9. Vamos ver o que aconteceu aqui na história de Daniel, para mostrar a decisão que Daniel tomou e o contexto que foi a decisão que ele tomou. Né? É importante a gente entender que por que ele tomou aquela decisão, em quais circunstâncias foram. Né? Então vamos lá. Versículo 1. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. É a mesma coisa de dizer a cercou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e eles os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus. E o pôs utensílio na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei, presta bem atenção, e disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real, e dos nobres, jovens, veja bem, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que, no fim deles, pudessem estar diante do rei.
E entre eles se achavam os filhos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, a Beltesazar, e a Ananias, o de Sadraque, e Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abnenego. 8. E Daniel, veja bem, e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Queridos, essa história é muito conhecida, eu tenho certeza que todos nós aqui conhecemos muito bem. Mas às vezes a gente esquece o que aconteceu aqui literalmente. O rei Nabucodonosor determinou um tempo exato para qual a cultura de Judá fosse removida da vida daqueles jovens. O que é que o rei queria? Que esses jovens que foram escolhidos, dotados de conhecimento, pegassem esse conhecimento de Judá, trouxesse para o palácio, mas ele não aceitava que o comportamento desse jovem fosse de alguém de Judá, mas que fosse alguém da Babilônia. O que estava acontecendo ali? A cultura babilônica iria literalmente afundar, suprimir, convencer, transformar aqueles jovens a jovens babilônicos. Será que não é parecido com o que está acontecendo hoje conosco? A gente sai na rua, vai na escola, vai no trabalho e somos literalmente chamados de ET. Por quê? Porque nós não nos comportamos como todos se comportam. Nós não fazemos as mesmas coisas, então eles logo dizem: ah, esse aí é quadrado, esse aí não quer saber de nada, esse aí não é homem, ah, esse aí não vai dar para nada. Por quê? Porque a gente não segue os mesmos caminhos do mundo lá fora. Olha que a Babilônia não precisa cativar você, ela não precisa convencer você, ela só precisa ser bonita, cheirosa, às vezes saborosa, para que você vá atrás dela. Nesse momento aqui, o rei Nabucodonosor, ele ordenou, e nessa ordem, corria-se um risco muito grande de Daniel morrer. Mas por que morrer? Porque Daniel aceitou, decidiu no seu coração, escolheu no seu coração, não seguir a orientação do rei. Aí a gente ouve o nosso chefe falar: não, você tem que enganar, você tem que mentir. Você tem que fazer o mais errado possível, você tem que lucrar. E a gente diz não. Daniel, naquele momento, poderia morrer, porque a ordem do rei não pode ser rejeitada, não pode deixar de ser seguida. A ordem era que todos os meninos que foram escolhidos recebessem um tratamento de babilônicos, para que fossem mudado a sua cabeça, mudado o seu comportamento, para que eles agissem como babilônicos. O inimigo quer fazer a mesma coisa com eu e com você. Você que cresceu no evangelho desde pequeno, assim como eu cresci, quantas e quantas vezes eu me deparei com situações que era de convencer, não tinha por onde ocorrer, eu tinha que ser transformado a babilônicos. Mas assim como Daniel, a decisão foi: eu prefiro continuar sendo de Judá. E aí hoje eu te convido a escolher. Você vai querer continuar sendo de Jesus? Ou você prefere mudar para a cultura babilônica, que diz: mentir é normal, enganar é normal, roubar, todo mundo rouba. Se vender, todo mundo se vende. Nessa cultura, a cultura do tudo pode. Ah, depende. Isso aí não é errado não, depende. Muita gente tem se escondido atrás disso. Ah, depende. Ah, depende da fala. Cuidado com esse depende, porque Satanás vai minando você aos poucos. Hoje não precisa você virar cativo como ficou Daniel e esses jovens. Lembrando que quando Nabucodonosor sitiou e ganhou aquela guerra contra Judá, ele automaticamente tornou todos os moradores de Judá cativos.
E esses homens e mulheres, famílias inteirinhas, saíram de suas casas para viver na Babilônia. Todos eles tiveram que se deparar com costumes completamente diferentes, comida diferente, fala diferente, forma de se comportar completamente diferente. Imagina você hoje, saindo daqui e indo para o Japão. Será que você encontra lá o feijão com arroz, que você encontra aqui todo dia? Será que você encontra feijão, arroz e carne, um bife a cavalozinho? Será que acha? Não, queridos. A cultura é completamente diferente. Essas pessoas que saíram de Judá, saíram como cativeiro, presos lá para a Babilônia. E olha o contexto que Daniel disse: não, eu não vou me contaminar. Daniel tinha uma base. Lembrando que aqui a própria palavra diz que era cheio de sabedoria. Era um jovem preparado. E olha o ensinamento. Não era um homem maduro. Daniel era um jovem. E mesmo sendo jovem, com a cabeça de jovem, e aí muitos dizem, né, que adolescente não sabe o que pensa, é normal. Cuidado, queridos, não aceite tudo, porque aqui diz que Daniel era jovem e tomou a decisão correta. E hoje a gente tem a responsabilidade também de tomar as decisões corretas em nossas vidas. O mundo está querendo entrar não só em nossas mentes, mas na nossa cultura, em nossa forma de andar, na nossa forma de falar, convencer a gente de que é normal pecar. Todo mundo erra, todo mundo cai, todo mundo levanta. Sim, por mais que caia e se levanta, mas você não pode compactuar com o pecado. Não aceite em seu coração pecar e achar aquilo normal. Pecado é pecado e traz distância de Deus. Logo, eu e você precisa tomar a decisão correta. E aí Daniel, sabendo que podia morrer com aquela decisão, o que ele fez? Ele conversou com o chefe dos eunucos. Tentou convencer o chefe dos eunucos de que ele não deveria comer nem do manjar do rei. Mas eu te digo, será que o manjar do rei era ruim? Será que a mesa do rei era feia? Não, queridos, não era. Certamente era um banquete, frutas, comidas da melhor qualidade, tudo fresquinho. Mas Daniel não foi atraído pelaquela mesa. Quantas e quantas vezes nós aqui, enchendo-nos de palavra, de conhecimento, todos os dias, olhamos na janela de nossas casas e ainda assim somos atraídos pelo pecado que lá fora está. Às vezes não precisa nem olhar pela janela. Se olha para o notebook, olha para o celular e ali se sente atraído. À medida que você olha para aquilo, a Babilônia entra na sua mente e vai transformando você aos poucos. Aí você começa a dizer, não, cantar uma música mundana é normal, é só essa aqui é romântica. Não, vestir esse shortinho aqui está tranquilo. Não é pecado não. Queridos, a cultura é nada mais, nada menos que um incentivo. Tem alguém regendo toda a cultura por trás. Se você vê alguém com uma sainha bem curtinha, é porque alguém criou aquela roupa. Alguém pensou naquele estilo de roupa. Essa roupa aqui, quando a mulher vestir, vai mostrar isso, vai mostrar aquilo. Quando esse homem vestir, vai ficar elegante, vai ficar parecendo isso e aquilo. Tem alguém regendo tudo por trás. E a gente sabe que Satanás é quem está regindo tudo. E às vezes a gente fica engoldado nisso, preso nisso. Por quê? Porque a gente entra na cultura, ou então deixa a cultura entrar em nós. Cuidado, a Babilônia não precisa mais ser imposta. Agora ela está chamando você, ela está convidando você, venha. Venha que a Babilônia é bonita, Babilônia é cheirosa, Babilônia tem sabor. Cuidado, porque para você cair é só um passo à frente. Daniel naquele momento falou, eu não vou me misturar, e ele não se misturou. Aí eu te pergunto, quantas e quantas vezes Daniel certamente foi tentado? Será que Daniel falou porque ele não gostava da comida? Será que o vinho não atraía Daniel? Naquela época beber vinho era normal, era uma cultura. Será que o vinho não atraía? Será que a carne cheirosa, bem preparada ali pela cozinha babilônica, também não atraía? Claro que atraía.
Mas Daniel tomou a decisão. E, queridos, é isso que eu estou tentando trazer para vocês desde o domingo. Decisão é uma ação que deve ser iniciada e deve ser mantida. Eu não posso decidir hoje, quero Jesus hoje. Digamos, Daniel, hoje eu decidi não me misturar. Mas amanhã chega lá o chefe do eunuco com a bandeja, com o banquete, entrega na mão dele. Ele diz, não, o banquete está muito bonito, muito cheiroso. Hoje eu vou me misturar, amanhã eu não misturo mais não. Não compactue com o pecado, não negocie com o pecado, porque você vai cair. Não tem um meio termo. E aqui nós temos um exemplo muito bom. De quem? De Daniel, que disse, eu não vou me misturar. E ponto final. Ele só achou uma estratégia para tentar convencer o chefe do eunuco. Mas a decisão dele estava tomada e pronto. Se fosse preciso ele morrer, ele morreria ali. Mas a decisão já estava tomada. E aí eu quero fazer você lembrar, qual foi o futuro de Daniel? Daniel foi um homem exemplar. No meio de todos os babilônicos, quando falava de alguém de referência, lembrava Daniel. Quando falava, tem alguém de fé aqui? Daniel. Tem alguém cheio de sabedoria? Daniel. Daniel virou referência dentro do palácio babilônico, mas não foi com a cultura da Babilônia, foi com a cultura de Cristo, foi com a palavra, foi com o conhecimento. Daniel tomou a decisão certa. Só que ele não tomou um dia e outro não. Todos os dias ele decidiu estar com Cristo, estar no caminho correto, em santidade. Talvez exigir essa santidade a vida toda, você pense, não, a gente erra também, né? Queridos, cuidado à medida que vocês aceitam o pecado em sua vida. A gente sabe que errou, se arrependeu, corrigiu, de preferência na mesma hora. Porque se Jesus voltar, não tem meio termo. Só vai subir santo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Não perca a sua coroa por um pecadinho, ou por um pecadão, ou por um prato que cheirou, que foi atrativo para você. Não perca a sua coroa. Lembre-se, Cristo veio na terra e fez tudo o que deveria fazer. Agora está nas nossas mãos. Qual a decisão eu e você vamos tomar? A decisão de andar de forma errante, tipo, consertei e errei, consertei e errei, ou eu vou olhar para frente e dizer, não, é isso aqui que eu quero e eu vou seguir a minha vida inteira. Independente se eu tomar pedrada ou não, eu vou seguir a decisão que eu tomei. Por isso que eu falei do hino, firme nas promessas do meu Salvador. Se eu estou firme, eu vou cantar com Ele, eu vou adorar com Ele, eu vou ficar com Ele, eu vou olhar a palavra dEle, eu vou me deliciar com Ele, se eu estiver firme. Mas se eu começar a olhar para o lado, opa, aquilo ali está cheiroso, olha que coisa maravilhosa, aí começo a valorizar as coisas da terra, eu vou me sentir engodado, atraído, e o pecado vai entrar. Babilônia é sutil, não é mais como antigamente, que era opressora. Chegava lá e dizia, não, tem que ser do meu jeito. Hoje não. Hoje a Babilônia está bem dentro do seu lar. Na Netflix, na internet, entre outras coisas. Nas aulas, nos filmes, nos jornais. Hoje se olha para os jornais e diz assim, eu não posso assistir esse, eu não posso assistir aquele. Você fica atônito porque não pode acreditar em nenhum mais. E agora? Gente, a Babilônia está entrando em nossas vidas sem a gente perceber. E o que eu quero fazer aqui nesse momento é lembrar a você da sua decisão lá atrás. Qual foi a decisão que eu tomei? Eu quero ser santo, eu quero ser irrepreensível, como a palavra diz que eu tenho que ser. Então, se eu preciso ser irrepreensível, eu preciso praticar a palavra. Eu preciso obedecer, para que eu não caia no erro de andar oscilante, errando, caindo, levantando. Daniel era a referência de sabedoria, de fé, de autoridade. Imagine um homem como Daniel, dentro de um palácio onde o rei era o cara. E simplesmente Daniel passou a orientar o rei. Lembre que os reis têm o quê? Tem os magos, não é isso? Naquela época tinha os magos, as pessoas que eram responsáveis, os curandeiros. Mas não tinha ninguém como Daniel. Ninguém. Mas por que Daniel foi assim? É porque Daniel nasceu diferente de todo mundo? Não. É porque Daniel tomou uma decisão. Qual?
eu não vou me misturar com o mundo. Eu vou ser santo em toda maneira de meu viver. Proceder com santidade na escola, proceder com santidade no trabalho, aonde quer que você esteja, as pessoas têm que olhar para você e dizer assim, esse sim é um servo do Senhor. Sem você abrir a boca. Eu sei que é duro, queridos, porque eu que vivi adolescência, juventude, idade onde a gente fica atraído por todas as coisas. Estamos descobrindo as coisas. Logicamente, tudo novo, a gente fica engoldado, envolvido por aquilo. Só que Daniel também ficou envolvido. Olha, olhou, depois falou, não, peraí, não. A minha decisão eu já tomei. Aí vinha a vontade, ele olhava para a decisão. Vinha o pecado, ele olhava para a decisão. Queridos, o ser humano precisa agir desse jeito. Trabalhar com decisão. Eu decidi ser santo, então eu vou ser santo. E o que é ser santo? Ser separado do pecado. O pecado anda para um lado, você vai para o outro. E a decisão é nossa de ser assim. O futuro de Daniel foi referência. Foi bom ou foi ruim Daniel tomar aquela decisão? Foi excelente. E nós? Qual decisão nós vamos tomar? Que tipo de exemplo nós vamos seguir? E aí eu queria forçar você a ser um pouco mais firme nessa decisão. E aí eu queria lembrar do exemplo de Josué. Vamos dar uma olhadinha lá em Josué, no capítulo 24? Veja o que foi que Josué fez nesse texto aqui. Falei de um jovem que tomou a decisão de ser santo, mas tem hora, querido, que você tem que criar uma ruptura. Sabe o que é uma ruptura? É separar mesmo, rasgar assim, dizer, não, chega. A partir de hoje não quero mais. Essa foi a ruptura que Josué praticou nesse momento. Vamos ler Josué no capítulo 24, no versículo 14 e 15. Para vocês entenderem bem o que eu quero dizer. Primeiro vamos ler o versículo 1, para que vocês entendam o antes, né? Para não ler todos os versículos. 24, 1. Depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciões de Israel e os seus cabeças e os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Versículo 1 do 24. O que Josué está fazendo aqui? Chamando toda a liderança. Imagine o povo de Israel, um grupo enorme. Ele chamou os líderes. Por que os líderes? Os líderes tinham que passar para os outros a mesma palavra, o mesmo ensinamento, as mesmas decisões. Então ele chamou todos os líderes, anciões, aquelas pessoas que podiam multiplicar a informação. Chamou todos, botou em um local. E aí começou a falar tudo que Deus tinha feito desde a saída do Egito. Deus estava presente com uma coluna de fogo. Deus estava presente com a fumaça. Deus fez isso, Deus colocou aquilo, Deus deu alimento, Deus colocou maná. Josué listou, se você olhar do 1 até o 13, você vai ver só Josué citando cada coisa que Deus fez pelo povo de Israel. E detalhe, como é que vivia o povo de Israel? Oprimido, castigados, vivendo como se fossem bichos para o povo do Egito. Fazia de tudo para servir o Egito. Israel não era considerado pessoas. Era como se fosse a pessoa mais desvalorizada que tinha na época. Era o povo de Israel dentro do Egito. E aí Josué começa a citar cada coisa que Deus fez pelo povo de Israel. E aí chega uma hora que ele diz assim, chega. Qual que é a hora? Versículo 14, ele começa a dizer assim, agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade, e deitai fora os seus deuses, aos quais serviram vossos pais, da além do rio e do Egito, e servi ao Senhor. O que ele está dizendo? Agora, a partir de hoje, toma a decisão. Qual a decisão? Sirva ao Senhor. Tira tudo que que for de idolatria, tudo que for de pecado, tudo que foi do Egito, arranca da sua vida e joga fora. Foi isso que Josué estava dizendo no versículo 14.
O que é que tem em nossas vidas hoje, que é do tempo passado? Será que a gente está vivendo hoje com a perna no ontem, ou então vivendo hoje com a mente no passado? Tipo assim, no sábado, esse horário eu estava ali, eu estava fazendo isso, eu estava fazendo aquilo, com saudade do tempo passado? Quantas e quantas vezes a gente acaba comendo do próprio vômito, voltando a fazer as coisas erradas que fazíamos? Josué estava tão indignado que ele falou, toma decisão agora, sirva ao Senhor. Aí vem o 15 e diz, ele falando, Josué, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolham. Josué estava cansado de um povo usufruindo das bênçãos, dos milagres de Deus, mas com a perna no Egito, nas práticas do Egito, na idolatria do Egito. E aí eu começo a perguntar para vocês, será que os milagres não foram suficientes? Será que a presença de Deus não foi suficiente para que os homens e mulheres de Israel vissem, presenciassem, sentissem, ouvissem tudo que foi dito por Deus e feito por Deus naquela época? Será que não foi suficiente? Não, claro que foi suficiente. Foi muito mais do que suficiente, mas era um povo incrédulo. Um povo que estava com saudade da época do cativeiro. Como eu posso ter saudade de andar com algemas? Como eu posso ter saudade de andar sujo, mortos nos vossos delitos e pecados? Como eu posso ter essa saudade? Foi por isso que Josué chegou ao ponto de dizer, vamos parar tudo agora e vamos tomar uma decisão. E aí ele diz, escolhei. Quando? Hoje. Não é amanhã. Escolhei quando? Hoje. Quem você vai servir? Vai ser os deuses do Egito? Serão aquelas pessoas, serão aqueles deuses que lhe aprisionava, dizendo a você, não, você é livre, você faz o que você quer. Não é isso que o mundo faz hoje? Diz lá para o homem, você é livre, rapaz, vai fazer o que você quer, vai tomar sua droga, vai fumar seu cigarro, o que for, você é livre. Mas na verdade, por trás, Satanás está aprisionando essas pessoas. E aí elas abafam, colocam a mão no peito e dizem assim, eu faço o que eu quero, quando eu quero e como eu quero. E Satanás atrás dela diz, você faz o que eu quero, quando eu quero e como eu quero. Engano. Mentira. Não queira sentir saudade do tempo passado. Se Jesus tirou da lama, agradeça a Ele, porque você está limpo hoje, cheiroso, com graça, com vida, com saúde. Mas louve a Ele. E aí, completando, Josué diz, se vocês preferem os deuses do Egito, que sirvam, né? Que serviram, os vossos pais sirvam. Que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. E aí ele decreta, aqui ele fez a ruptura, ele fala assim, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando foi que você literalmente bateu o pé assim na sua vida, na sua casa não, eu digo na sua vida, bateu o pé e disse assim, não, eu não quero me contaminar. Eu e minha família vamos viver na presença do Senhor. Quando foi que você tomou essa decisão? Se você tomou essa decisão, você para e lembra agora, qual tipo de alimento você está levando para os seus filhos? Pai, qual tipo de alimento você está levando para a sua casa? Você, pai, que é provedor, que sobre você tem a responsabilidade de levar o alimento para casa, que tipo de alimento você está levando? Aí agora eu me refiro ao alimento espiritual. Se você é responsável por levar o alimento material, você também é responsável por levar o alimento espiritual. Como é que estão os seus filhos? Será que os seus filhos estão ouvindo a palavra? Estão entendendo? Estão recebendo a revelação da palavra? Será que os seus filhos estão entendendo quem é Jesus? Qual alimento você está levando? Se você decidiu que você e sua casa servirá ao Senhor, como agora você está negociando com o pecado? Como você está agora aceitando certo tipo de pecado? Então eu convido você a criar uma ruptura. Gente, estamos no momento de criar uma ruptura.
Porque Satanás está entrando aos pouquinhos, entrando. Quando você vai ver, seu filho está fazendo coisa que você nem imaginava que poderia. Se você não olhar bem, você não vai ver que sua esposa não está bem. E às vezes a mulher não fala, se tranca no seu sofrimento. Nós precisamos verdadeiramente garantir a nossa função, a nossa responsabilidade. Eu estou aqui para aqui mesmo, então eu vou agir dessa forma. Josué falou, eu e minha casa serviremos. Ele não falou ele só. Ele se responsabilizou por todos que estavam ao redor dele. E ele era o líder de Israel. E ele estava falando para quem? Para líderes, para anciões, pessoas com mais experiência que ele. E ele falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Com base em quê? Com tudo que ele viveu lá atrás. Viu o mar vermelho sendo aberto, viu a coluna de fogo seguir eles o tempo inteiro, vê as pragas, vê Deus tirando o povo de Israel, literalmente com mão forte. Ele viu tudo isso. E por conta disso ele diz, não tenho a menor dúvida, eu e minha casa serviremos. Mas ele não disse isso hoje e amanhã deu as costas e falou, não, hoje aqui eu vou me contaminar um pouquinho. Não. No domingo eu dei 2 exemplos, onde um jovem resolveu continuar com as suas coisas, com a sua vida. Também dei o exemplo de Davi que errou, mas que Davi se arrependeu. E hoje eu trago para vocês 2 exemplos importantíssimos. Pessoas que tomaram decisões corretas. Qual foi o futuro? Qual foi a consequência dessas pessoas? Serem bem-sucedidas, serem referências aonde quer que eles estejam, aonde estavam. Será que os nossos vizinhos estão nos vendo como referências? Será que no trabalho estão nos vendo como referência? Será que na escola estão nos vendo como referência? Queridos, nós não podemos viver no meio termo. Se hoje você enxergou, entendeu, ouviu, compreendeu que é a hora de ter uma ruptura com Satanás, com os costumes da Babilônia, tome a decisão. Esse é o momento. Se hoje ouvir a minha voz, não endureçais os vossos corações. Seu coleguinha vai dizer assim, não, é normal, vamos fazer isso aqui que é normal. Você diz para ele, não, para mim não é normal. Mas crie uma decisão na sua vida. Porque se você não tomar essa decisão, você vai ficar morno. E ao morno, Jesus fala, vomitar-te-ei da minha boca. E para que isso não aconteça, você tem que estar lembrando o tempo todo, opa, o que eu estou fazendo de errado? Separe do pecado. Crie essa ruptura. Separem-se do pecado. Porque você só vai ganhar com isso. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu espero não ter, ainda bem estou no tempo certinho ali. Que Deus nos abençoe de forma sacudida, recalcada e transbordante. Que essa palavra mantenha frutos no seu coração e faça você tomar as melhores decisões possíveis. Você aqui viu que é sim possível tomar a melhor decisão, mesmo sendo jovem, mesmo tendo alta responsabilidade como Josué, mas é possível tomar as melhores decisões. Então escolha estar ao lado de Cristo, escolha o caminho certo que vai levar à vida e não o caminho de morte.